Boa noite a todos. Tudo bem? Obrigado pela vinda até aqui nesse domingo. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Tem alguém que é a primeira vez na casa? O senhor? Seja muito bem-vindo à Casa Sepa. É com braços abertos que recebemos aqui. Após o atendimento, tem um passe. Se você quiser também uma conversa fraterna, é só falar que a gente faz com você, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Todas as vezes que a gente vem aqui, como ele veio pela primeira vez, a gente vem e espera algo de nós mesmos e espera algo da casa. A casa não fornece nada. Ela apenas intermedia. Tudo o que recebemos aqui vem deles, do outro lado, através das nossas permissões e através das nossas caminhadas. Porque muitas vezes a gente tem que caminhar e passar por alguns obstáculos. E esses obstáculos servirão para que nós mesmos possamos, ao atravessá-los, crescer. É diferente de um caminho simples e fácil. Geralmente nada é tão simples e fácil na vida. Mas todas as vezes que a gente vem até aqui, a gente quer algo. Então, mentalizando isso que todos nós viemos buscar aqui, a gente faz essa oração inicial para que a espiritualidade que trabalha aqui, que trouxe vocês, que me trouxe todo mundo que está aqui, nos ajude. Senhor Deus, que nós possamos escutar as palavras que serão ditas através dele, para que nós possamos observar dentro de nós mesmos aquilo que precisamos modificar. E que Deus nos conceda a clareza dos pensamentos e a calma para escutar. Que assim seja. Bom, vou aqui para os recados paroquiais que pediram para passar. Ali a Sepa entre mulheres, a Ilha Zierman, eu acho, né? Sobrenome. Ela é um estudo entre mulheres aqui na Casa Sepa que vai acontecer dia 13 de abril. E o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível ou um produto de higiene e limpeza pessoal. Caso queiram, o convite está feito, então isso vai ficar divulgado aí. Fora isso, a casa tem os estudos iniciando, que é o estudo do Evangelho e o Livro dos Espíritos, todas as quartas às 18h30. Então, CEPA significa Centro de Estudos e Pesquisas Apoiadas. Não é Centro Espírita, Paz e Amor ou qualquer outra coisa. É Centro de Estudos e Pesquisas. Então, o estudo é a principal locomotiva da casa. Através dos estudos que nós chegamos aqui. Né? Que nós conseguimos entender aquilo que precisamos entender e acabamos até alguns de nós depois contribuindo e trabalhando na seara espírita aqui ou talvez até em outro lugar. Mediunidade sem preconceito, segundas às 19 horas, terça às 17. As inscrições ali na secretaria. E o estudo online, né, do autoconhecimento, só perguntar para a Luciana. O estudo dos Evangelhos de Jesus são quinzenais, nas quartas-feiras também, né, acho que é o estudo do Dr. André, e as inscrições também na secretaria. Bom, dados os recados paroquiais, vamos aos nossos recados. Esse é uma conversa. O Vida Consciente é uma conversa, não é uma palestra longe, principalmente porque eu estou muito longe de ser um palestrante. Mas a espírita, principalmente, o estudo do Vida Consciente é um estudo onde nós podemos dividir algumas opiniões e caso vocês discordem daquilo que eu estou dizendo aqui, fiquem à vontade. Ou quiserem completar aquilo que eu estou dizendo, ou modificar, fiquem à vontade, porque isso é um estudo realmente. A única diferença entre eu aqui e vocês é que eu estou aqui em cima, só essa, por causa da transmissão também ao vivo. Tá bom? Todos esses estudos vieram das necessidades que a gente, como trabalhador da casa, foi percebendo em função
da linha consciencial das pessoas que vêm aqui. Porque o lema do CEPA é esclarecer consciências. Esse é o lema da casa. Então, essa consciência esclarecida, normalmente, quando a gente se esclarece, quando a gente aprende algo, a gente não volta lá para aprender de novo. Né? Vamos falar andar de bicicleta. Dificilmente alguém desaprende a andar de bicicleta, a não ser que tenha tido algum tipo de acidente, alguma outra coisa que o impossibilite de andar. Mas ninguém desaprende as coisas. Então, tudo aquilo que a gente acaba aprendendo de verdade, a gente não esquece mais. E o Vida Consciente nasceu disso, dessa fusão entre aprender, entender e aprender. Então, todas as vezes que a gente chega na casa, a gente chega por dois motivos, ou pela dor ou pelo amor. Dificilmente algum intermediário entre esses. Mas nós chegamos geralmente pela dor ou pelo amor. Quando a gente chega pela dor, a gente traz as nossas dores aqui no atendimento fraterno, e do atendimento fraterno a gente é direcionado para um atendimento de Reiki, para um atendimento espiritual, por leitura. Nesse que é um atendimento espiritual, nós vamos entender se há algo espiritual interligado ao problema que nós trouxemos aqui. Caso nós tenhamos permissão para que isso seja colocado. Se houver, e supondo que isso seja tranquilamente lá resolvido de alguma forma, quando você sai daqui, e se não aprendeu nada com aquilo, você vai continuar vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas. Então, quando a gente chega aqui para esse atendimento, na casa, a gente acaba aprendendo algo, entendendo e aprendendo algo. O que a gente aprende normalmente é que nós somos 99% das vezes culpados por tudo que a gente passa. Se a gente é culpado em 99% das vezes, nós temos que trabalhar exatamente para dissolver não a culpa, mas dissolver aquilo que a gente faz de errado, ou fez de errado. Então a gente entende que nós somos 99% culpados e a gente aprende que a gente tem que mudar aquilo. E caso nós não consigamos mudar aquilo sozinhos, a gente pede ajuda. E o CEPA é um desses canais de ajuda. Existem inúmeros outros. Ajuda do amigo, ajuda de um médico, principalmente, ajuda de um profissional da saúde mental, por exemplo. A gente vai pedir ajuda. Só que quando a gente pede ajuda, a gente mostra o sinal de querer mudar. É esse sinal que a espiritualidade pega. É aquele sinalzinho de querer mudar que a espiritualidade pega. Não achemos nós que estamos aqui sozinhos. Muito longe de estarmos aqui sozinhos. Em todas essas cadeiras tem alguém. Tem muito mais cadeira lá atrás. Tem muito mais aqui do lado e do lado de lá. Eles também estão aprendendo. Também espíritos como nós, que no nosso caso estamos na carga, eles não, mas eles também estão escutando essas palavras que estão sendo ditas através de mim. E para eles talvez faça sentido alguma delas. Esse é o nosso motivo de viver. O motivo da nossa vida é essa questão, de aprender que nós temos que viver, nós temos que ter tempo de viver. E esse vai ser o tema depois da conversa. Então, toda vez que a gente chega aqui, a gente tem alguma sensação. Ou quer dormir, que parece não desculpem, ou quer chorar, porque também parece pode ser horrível, ou quer gritar, ou fica nervoso, ou fica muito calmo. Se vocês perceberem as sensações que vocês têm quando chegam aqui, vocês vão colocar elas, coloque elas em evidência agora. Quando eu cheguei aqui, o que eu senti? Frio, calor,
medo, raiva. O que eu senti? Tudo isso que a gente sente aqui é exatamente essa essência que a espiritualidade que aqui trabalha, que muito provavelmente as trouxe ou os trouxe aqui, veio tratar. Então, enquanto eu estou falando aqui um assunto, todos vocês, inclusive eu também, estamos sendo tratados. Todos nós. Talvez até de doenças que a gente nem imagina que teria ou que temos. Talvez de um problema familiar que a gente não sabe como resolver. Essa espiritualidade que trabalha aqui capta cada sentimento. É como se do nosso lado tivesse uma telinha. E ele chegando do nosso lado, ele abre, peraí, deixa eu apertar o botão desse cidadão aqui. Aqui é isso. Eles estão olhando tudo aquilo que vocês trouxeram, no mais íntimo. Não tem como esconder. Porque eles sabem a linha de prioridade daquilo que nós precisamos. Às vezes o que a gente acha que precisa resolver primeiro é a última coisa que a gente precisava mudar. E que se a gente começasse, teoricamente, pelo fim, chegaríamos muito mais rápido no nosso objetivo. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem que abrir essa linha de percepção para que, quando ele apertar o botão e aquela sua telinha soltar, ele vai ver exatamente aquilo que você quer que ele veja. Nem que seja a raiva do seu vizinho, do seu amigo, da sua sei lá o quê. Nem que seja isso. Porque talvez seja essa raiva que tem que ser tratada. É exatamente aí que você vai começar a, teoricamente, parar de ter problemas de saúde. Porque se você tiver ressentimento, o problema de saúde pode surgir. É exatamente aí que você vai ocupar a sua mente com outras coisas que não sejam rancor e raiva. Então ele vai captar e vai tratar. E aí eu volto lá no comecinho. Agora que a gente sabe disso, não é essa entrada aqui que é importante, é a saída. É quando a gente for para fora, entendendo que tudo que a gente trouxe aqui, dentro das permissões, foi tratado, cabe a nós continuarmos o tratamento lá fora. Porque nós somos essa luz. Todos nós. Mesmo aquele irmão que você vê lá numa situação deplorável, ele tem a luz dele. Talvez até mais forte do que a sua, do que a minha, do que a nossa. Mas ele não achou ainda o interruptor. Então cabe a gente entender essa história. Entender que os atores principais do filme da nossa vida somos nós mesmos. E quando a gente entender isso, a gente começa a trilhar um caminho um pouquinho diferente para nós mesmos. E aí vocês vão ver um milagre, que é o milagre da multiplicação. Quando você está bem, tudo ao seu redor começa a ficar melhor. As pessoas ao seu redor começam a ficar melhor. Aquele conflito que você tinha na sua família, na sua casa, começa a se dissolver devagarzinho. Porque você está consciente, liso e consciente de que esse rancor, esse conflito, não vai te levar a lugar nenhum. E aí você começa a dar o seu passo para mudar a si mesmo, para depois tentar mudar a situação à sua volta. Não é mudar o outro, é mudar a si mesmo. Se o outro está fazendo algo que eu não tolero, nós temos que trabalhar a nossa tolerância, por mais difícil que possa parecer. Eu não estou falando que seja fácil, estou falando que eu consiga. Não. Eu também, longe de estar aqui dando opiniões.
é o estudo do Evangelho, que todo dia, todo santo dia que você lê, te mostra exatamente isso. Com palavras diferentes, situações diferentes, em capítulos diferentes, de forma aleatória. E eu não sei se vocês têm o costume de fazer o Evangelho no Lar, quando vocês estão com uma situação bem estranha, alguma coisa muito xarope acontecendo na sua vida, quando você abre o Evangelho no Lar, é exatamente ali que precisava abrir. Que coincidência, né? Por quê? Porque naquele momento do Evangelho no Lar, nós fomos juntos e marcamos uma reunião com o nosso mentor. A gente marcou, deixa eu voltar para cá. A gente marcou a reunião com o mentor. Ele está lá. O seu mentor espiritual, a equipe espiritual que trabalha na sua casa, que te auxilia, que auxilia os seus inimigos, que auxilia os seus amigos, vai estar lá. E quando você está lá, ele olha na sua telinha, liga o botão e fala: é isso aqui. Aí você pode pedir para outra pessoa abrir o livro. Vai abrir exatamente onde tem que abrir. E aí, quando você deixa aquela água em cima da mesa, o que eles estão fazendo? Exatamente isso. Fluidificando essa água com aquilo que você precisa. E quando você bebe água, mesmo inconsciente, você recebe doses desse amor. Por isso é importante a água você beber todo dia. Não bebe tudo de um dia só. Deixa um pouquinho lá, coloca na jarra, no filtro, sei lá onde, e bebe um pouquinho todo dia. Porque todo dia que você beber aquela água, quando você bebe, você conscientemente vai lembrar: essa água está me fazendo bem. Quando você estiver nervoso com alguma coisa, ou nervoso, ou irritado, ou querendo fazer algo, querendo decidir algo, se der tempo, beba água. Alguma coisa lá vai te ajudar. Isso é consciência. É a consciência de ter aquele tempinho para lembrar de beber a água fluidificada que a espiritualidade toda trabalhou fortemente para fazer. Esse tempinho eu quero conversar com vocês, que é o tempo de viver. Esse é o tema de hoje. E é um tema mais amplo, obviamente, mas eu vou tentar sintetizar em 2 linhas de trabalho. Tempo para viver e tempo de viver. Quando a gente coloca no nosso caminho o que a gente faz todo dia, a gente tem tempo de viver. Temos tempo de viver ou não? Acordar, sair para trabalhar ou fazer as coisas que a gente tem que fazer, depois voltar, dormir, fazer as outras coisas que temos que fazer, a gente nunca para de ter coisa para fazer. E a gente, às vezes, não tem tempo para viver. A gente coloca o tempo no automático, liga e vive. Acha que vive. Porque é automático. Tudo que fazemos acaba sendo, de certa forma, rotineiro e automático. E quando a gente pensa em cada tempinho da nossa vida, cada vez que você negligencia 1 minutinho sequer, numa tarefa simples, por exemplo, eu vou citar uma tarefa simples, coisa que eu nunca fiz: deixar a toalha molhada em cima da cama. Nunca fiz. Isso é um absurdo. Não sei se alguém aqui já fez, eu nunca fiz. Principalmente os homens aí, tá? Eu não fiz. Mas toda vez que você faz isso, toda vez que você, também nunca fiz, deixar a roupa no chão, nunca fiz, nunca na minha vida. Mas toda vez que você faz isso, é aquele tempinho de levar a toalha lá, ou a roupa lá, não sei aonde tem que levar, não sei. Aquele tempinho. E você vai deixando, deixa quieto. Quando você vê que tem uma pilha, nessa altura de roupa, que você nem usou, agora que você nem usou as roupas, e essas roupas estão lá. Aí quando você se depara com aquela pilha de roupa,
você começa a se desesperar. Putz, o que eu vou fazer agora? Vou colocar mais uma. Deixa ela estar grande e vou embora. Só que quando você vai pegar essa roupa para levar lá para lavar, não sei aonde, você vai perder um tempo enorme. Por causa de um minutinho que você negligenciou, fazendo nada. E outra, você perde tempo deixando a roupa lá. Eu juro para você, perde mesmo. Eu nunca fiz, eu não sei como é, mas quem faz, perde tempo em jogar a roupa ali. Perde tempo em deixar a toalha em cima da mesa, da cama. Na mesa também eu já deixei, mas menos. Mas como a gente faz isso? E quando a gente for lá, pegar essa pilha de roupa e levar lá para lavar, a gente vai ficar umas 3 horas na máquina de lavar lá, ou no tanque, sei lá onde, para lavar essa roupa toda. E todo aquele tempo que você negligenciou, virarão 3 horas em frente a uma máquina de lavar. Na minha casa, 24 horas ela está ligada, não sei o que acontece lá. Mas 24 horas é ligado, não sei se é sala lavanderia industrial lá, mas a máquina de lavar, você vai ficar lá 3 horas, 4 horas lá. E você vai perder 3 horas da sua vida escutando bom, tá bom. É isso? Isso é viver? Eu fiz esse exemplo mais lúdico para a gente entender que toda vez que nós negligenciamos algo para nós mesmos, lá na frente a gente vai gastar muito mais tempo para arrumar aquilo que a gente negligenciou. E quando chegar na hora do fim, eu não conheço, talvez tenha, mas todos nós, de alguma forma, vamos dizer uma coisa para nós mesmos. Eu poderia ter feito muito mais coisa. Já chegou o meu fim. Já chegou. Como eu perdi tempo. E agora eu não tenho mais tempo para nada. E quando a gente se depara com tudo o filme que passa na nossa vida, a gente vê que passou horas e horas na frente de uma máquina de lavar. Horas e horas consertando aquilo que a gente poderia ter feito no automático, sem perceber. Aí sim, a gente consegue tempo para viver, não negligenciando a história, não negligenciando aquilo que nós temos que fazer para nós mesmos. Vai ser difícil eu tentar deixar o vício feio de deixar a toalha molhada em cima da cama? Vai. Mas é essa consciência que esse estudo de vida consciente nos traz e nos convida a refletir. Eu preciso ter consciência literalmente 24 horas por dia? Não. Porque naquele momento que você se liberta um pouco da sua consciência ao dormir, você ainda estará fazendo outras coisas no desdobramento. Então que a gente possa colocar na nossa agenda mental, não negligenciar o inevitável. Falo isso por experiência própria. Não negligenciar aquilo que precisa ser feito. Porque depois a gente vai gastar muito mais tempo para amar. A vida é, sim, André Luiz coloca no primeiro livro, Nosso Lar, a vida dele. Nesse segundo filme, por exemplo, que saiu, não era ele o ator principal, desculpa se vocês não assistiram, mas ele não era o grande protagonista. Porque na primeira parte, ele estava mostrando que ele não fazia nem ideia de como era a vida depois da vida. Como era a vida depois que a gente foi embora daqui? Ele não fazia nem ideia de como era isso. De como esse universo era enorme, tão grande, tão farto, tão bondoso, amoroso, ruim em certas partes. E no livro Libertação, de Emmanuel, pelo Chico Xavier, o prefácio conta a história do peixinho vermelho. A história do peixinho vermelho era um peixinho que vivia num chafariz,
vamos supor, um chafariz, para ficar mais fácil. E esse chafariz cheio de lodo, com vários outros peixes muito maiores que ele. Os peixes só se alimentavam dessas larvas, voltavam para o lodo, subia, larva, lodo, larva, lodo. Essa era a vida dos peixes. Se ele, por ser muito pequeno, não conseguia comer. E por ser muito vermelho, não conseguia ficar escondido também no lodo, porque quando ele chegava lá, os outros peixes expulsavam ele. E ele foi, ao longo do tempo, conferindo todas as pedras desse chafariz, até que ele achou um ralo para passar. Estou mudando poucas palavras para não ficar tão longo. Quando ele achou esse ralo, ele era bem magrinho. Ele foi, olhou, calculou, voltou e falou: eu acho que eu vou conhecer mais do que esse mundo desse aqui. Eu preciso sair daqui para ver o que tinha. Ele ficou intrigado com aquela saída de água. E ele saiu dali, decidiu, pensou, continuou sendo desprezado. Não vou sair daqui. Muito magrinho, conseguiu passar pelos ferrinhos do ralo, mesmo assim perdeu muitas escamas, porque a gente às vezes para mudar perde algumas escamas. Foi embora, foi para o rio, chegou no rio, se deparou com um rio muito grande, com muitas coisas, com flores, e viu que era algo surreal para ele, algo muito maior. Não contente, continuou a sua caminhada, foi parar no mar. Quando ele foi parar no mar, era um mundo imensamente maior. Primeira coisa que ele achou, uma baleia. Falou: nossa senhora, meu Deus do céu, que espetáculo. Ficou do lado da baleia, a baleia comeu. Lá dentro da baleia, ele fez a oração de forma tão firme e forte que a baleia teve um probleminha lá e expeliu tudo que ela tinha comido. E ele foi junto, aprendendo que não dá para ficar do lado daquela baleia. Foi embora, viveu a sua vida no meio dos corais, conheceu outros peixes, outras formações. Mas num dia ele estava pensando e falou: eu preciso que esses meus amigos lá do poço venham para cá também. E ele decidiu voltar para contar tudo o que ele viu para os amigos. Trajetória toda de novo. Passou pelo ralo, perdeu escamas ao passar pelo ralo. Voltou, chegou no líder, chamou todos, falou tudo. Todos eles riram dele e o expulsaram dali. E ele voltou de novo para o rio e depois para o mar. E continuou voltando para o mar. E se a gente for pensar nesses livros, nessas questões que o Espiritismo nos traz, talvez aí a gente encontre alguma semelhança. Vamos pensar no caso do André Luiz, que saiu desse mundo, não conhecia nada, saiu conhecer um mundo muito maior e voltou através dos seus livros e através de Chico Xavier para nos contar como é esse mundo lá. Cabe a nós não expulsarmos o emissário. Cabe a nós não ridicularizarmos o mensageiro de um mundo muito maior, onde nós realmente vamos poder viver. Porque o tempo de viver é agora. E agora nós temos que encontrar tempo para viver. Tá bom? Muito obrigado. Por hoje é isso. Agora vamos ter o passe ali. Mas importante um recadinho antes do passe. É para que a gente possa, nesse passe, se preparar para ele. Levar lá aquilo que a gente quer levar. Para que a gente possa acalmar o nosso pensamento. E quando a gente chegar ali dentro,
esse passe que simplesmente é uma energia que passa pelos passistas e chega até vocês, seja absorvido. Para que a gente possa, ao sair dali, beber a aguinha lá, que está sendo fluidificada por eles, com o fluido que cada um precisa, que a gente saia diferente do que entrou. Tá bom? Então, a gente vai estar lá. Muito obrigado por todos estarem aqui. Obrigado, Deus da casa.